No dia 15 de outubro, para além do ponto de vista habitual do Sol, 3 entidades inexplicáveis materializaram-se perto de Atlas, onde enfaticamente não deveriam ter estado. A nossa estrela, que estivera notavelmente adormecida durante várias semanas, e rompeu então com uma ferocidade inesperada, descarregando erupções não apenas uma, nem duas, mas 3 vezes. Cada ocorrência coincidindo precisamente com um destes objetos a atravessar o seu caminho. Cada momento deste acontecimento assombroso foi capturado em gravação. O movimento destas entidades exibia uma exatidão, um ritmo antinatural, demasiado perfeito para ser mera fortuidade. No entanto, apesar da natureza sem precedentes do incidente, houve um silêncio perturbador. Nenhuma declaração oficial surgiu, nenhuma cobertura noticiosa proeminente se materializou. Um silêncio estranhamente característico de uma supressão intencional de informação. Talvez houvesse a esperança de que isto simplesmente passasse despercebido. Se sim, essa suposição estava incorreta. Esta noite, embarcamos numa exploração de dados que foram amplamente ignorados. O que iremos finalmente revelar oferecer-lhe-á uma visão sobre, sem dúvida, o segredo mais significativo da astronomia moderna. Se estes quebra-cabeças cósmicos não resolvidos o mantêm a pensar pela noite dentro, como a mim, por favor, certifique-se de que clica no botão Gosto e subscreve o nosso canal. Desta forma, receberá todas as atualizações sobre estes desenvolvimentos à medida que ocorrem. Na secção de comentários abaixo, partilhe a sua localização, a hora atual na sua região, e seja franco. Acredita que nos está a ser dada a narrativa completa sobre estas anomalias astronômicas? Para alargar ainda mais esta discussão, considere partilhar este vídeo em plataformas como X, Facebook, Reddit ou simplesmente com os seus grupos de chat pessoais. A nossa comunidade prospera devido à sua a sua participação. E o seu apoio contínuo capacita-nos a continuar a investigar tópicos que o mundo mainstream talvez prefira ignorar. O segmento inicial da nossa discussão, que intitulamos A Filmagem Incrível, centra-se numa ocorrência verdadeiramente desconcertante. Imagine-se a assistir a uma transmissão ao vivo numa típica tarde de terça-feira. O orbe solar preenche o seu ecrã, aparecendo sereno e distante, uma esfera dourada luminosa, suspensa no vazio digital. Então, uma anomalia. 3 formas escuras e não identificadas, movendo-se com uma precisão estranha, varrem o ecrã em rápida sucessão. Cada objeto aparece, e meros momentos depois de deixar a área visível, o Sol liberta uma poderosa erupção, um fenômeno que se repete não uma, não duas, mas precisamente 3 vezes. O Sol tinha mantido uma extraordinária quietude durante várias semanas. No entanto, no exato instante em que estes objetos interceptaram a sua trajetória, ele despertou com um surto violento, como se tivesse sido abalado por uma corrente elétrica. Isto não é mera conjetura. É uma observação verificável. O astrônomo amador Tiago, reconhecido online pelo seu nome de utilizador Dobsonian Power, documentou e subsequentemente partilhou esta filmagem com a comunidade global ainda esta semana. As suas descobertas desafiam profundamente as nossas crenças enraizadas sobre os limites do que é possível dentro do nosso próprio sistema solar. Estas imagens cruciais originam-se dos instrumentos LASCO, ou Large Angle and Spectrometric Coronagraph, a bordo do Observatório Solar e Heliosférico, SOHO. Um satélite que tem monitorizado diligentemente o Sol durante 3 décadas sem interrupção. Estas não são gravações granuladas de telefone ou representações artísticas especulativas. São feeds de dados autênticos, as mesmas imagens rotineiramente analisadas pelos próprios cientistas da NASA. O que Tiago gravou
representa um evento que, de acordo com a nossa compreensão atual da mecânica celeste e da física solar, simplesmente não deveria existir. O trio de objetos que observou manteve um alinhamento rigoroso. Moveram-se numa formação coordenada. Eram inequivocamente não fragmentos aleatórios de detritos espaciais a cair desordenadamente em direção à nossa estrela. As suas trajetórias de voo insinuavam uma intenção deliberada. O seu sincronismo sugeria fortemente uma coordenação proposital. Quando Tiago publicou a sua descoberta pela primeira vez, ele referiu-se a eles como companheiros ou material escuro a seguir Atlas, o visitante interestelar que entrou no nosso sistema solar, vindo de fora no final de 2024. A comunidade astronômica online irrompeu imediatamente com discussões e teorias. É precisamente aqui que a narrativa se torna profundamente perturbadora para os círculos científicos convencionais. As probabilidades estatísticas de 3 objetos distintos iniciarem independentemente 3 eventos solares sequenciais são tão infinitesimalmente baixas que propor que isso ocorreu por mera probabilidade convencional seria provavelmente recebido com descrença ou mesmo diversão. Não estamos a discutir algo meramente improvável. Estamos a confrontar uma improbabilidade tão profunda que o obriga a fazer uma pausa e a considerar seriamente a possibilidade de algo muito mais complexo a acontecer por baixo da superfície. 3 objetos. 3 explosões flamejantes. Este padrão preciso é demasiado limpo, a sincronização demasiado exata, a convergência demasiado ideal. Em qualquer campo que lida com dados, a experiência ensina que tais padrões claros nunca são acidentais. São sempre indicativos de uma força ou influência subjacente. No entanto, seguiu-se um profundo silêncio. Nenhuma conferência de imprensa da NASA, nenhuma comunicação oficial da ESA, nenhum reconhecimento formal de qualquer grande agência espacial ou organismo de investigação. As próprias instituições encarregadas de compreender o nosso sistema solar simplesmente permaneceram sem resposta. Numa era em que cada revelação científica é amplificada e celebrada, onde a detecção de exoplanetas distantes e ondas gravitacionais instantaneamente gera manchetes globais, as imagens destes 3 objetos atravessaram canais oficiais apenas para encontrar o que só pode ser descrito como uma não resposta institucional generalizada. Esta notória falta de comentários em si serve como uma declaração, provocando uma cascata de novas indagações. Por que é que as entidades responsáveis por observar toda a atividade solar, empregando milhares de cientistas peritos, manteriam um silêncio absoluto em relação a um evento que contradiz fundamentalmente a nossa compreensão estabelecida do que é plausível nas proximidades do Sol? Observadores independentes também estavam a monitorizar os céus. Os utilizadores do X-Night Monkey e Tobazil, ambos especialistas de longa data na identificação de fenômenos celestes, relataram o avistamento de pontos de luz em movimento rápido, perto da constelação de Gêmeos, e em vários levantamentos de todo o céu. As suas observações coincidiram notavelmente com a linha temporal de Tiago. Múltiplas fontes independentes, utilizando equipamentos e perspectivas de observação diversas, todas documentaram o fenômeno idêntico dentro do mesmo período de tempo limitado. Quando um único indivíduo relata algo fora do comum, é tipicamente arquivado como uma curiosidade intrigante. No entanto, quando 5 indivíduos distintos relatam independentemente o evento idêntico, tem-se uma corroboração concreta. Quando as instituições oficiais optam por desconsiderar tal corroboração, deve-se questionar legitimamente que medos ou motivações subjacentes estão em jogo. As razões por trás deste silêncio não são particularmente difíceis de deduzir. A existência confirmada de estruturas artificiais no ambiente próximo ao solar necessitaria de uma revisão completa da nossa percepção do lugar da humanidade no cosmos.
transitaria instantaneamente de uma maravilha científica para uma emergência geopolítica em grande escala, gerando dilemas legais, militares e existenciais para os quais nenhum governo ou organismo científico está atualmente equipado para fornecer respostas. Há uma segurança percebida em manter o silêncio, uma forma de proteção em fingir ignorância. No entanto, o silêncio também cria inerentemente um vazio. E tal vácuo inevitavelmente atrai especulações, teorias da conspiração e um fluxo incontrolável de informações imprecisas. A abordagem mais sensata e de facto mais principista envolveria reconhecer os fenômenos observados e iniciar uma investigação aberta e transparente. Em vez disso, ficamos a lutar com questões profundas que o establishment científico oficial parece relutante em colocar. Poderá isto representar a primeira intervenção deliberada publicamente registrada na física solar? Estaremos potencialmente a testemunhar em tempo real o primeiro encontro da humanidade com uma inteligência não humana? Estas são as questões fundamentais que perturbam o nosso sono. E todas elas derivam de 3 objetos e 3 explosões que nenhuma figura de autoridade parece disposta a discutir. O segundo segmento, intitulado Reconhecimento de Padrões ou Encobrimento, aprofunda as profundas ramificações destes eventos. A probabilidade funciona como um espelho implacável. Quando aplicada aos incidentes em torno de Atlas e dos seus objetos acompanhantes, uma realidade surpreendente rapidamente se torna aparente. Se 3 objetos distintos, cada um a entrar nas imediações do Sol e cada um a desencadear, independentemente, erupções solares, fossem ocorrências puramente aleatórias ou coincidentes, a probabilidade estatística seria aproximadamente equivalente a baralhar repetidamente um baralho de cartas e tirar o as de espadas 500 vezes consecutivas. Embora não seja tecnicamente impossível, é tão extraordinariamente improvável que atribuí-lo ao mero acaso se torna uma afirmação de profunda inconsciência ou de negação deliberada. A mente humana é intrinsecamente concebida para detetar padrões. Esta capacidade tem sido fundamental para a nossa sobrevivência como espécie. Um padrão que possa sinalizar a presença de um predador ou presa potencial capta instintivamente a nossa atenção. Um padrão recorrente naturalmente nos impele a investigar mais a fundo. 3 explosões após 3 passagens distintas não são mero ruído de fundo. Constituem um sinal notavelmente claro. No entanto, é neste ponto que a ciência institucional muitas vezes recua e adota uma postura defensiva. Os cientistas prontamente enfatizam que correlação não é o mesmo que causalidade, que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias e que manter um grau saudável de ceticismo é de suma importância. Cada uma destas afirmações possui uma verdade e importância inegáveis. No entanto, o ceticismo construtivo pode mutar em algo patológico quando se recusa obstinadamente a reconhecer evidências que desafiam os nossos quadros teóricos estabelecidos. Quando rejeitamos dados puramente porque contradizem as nossas noções preconcebidas, não estamos a aderir ao método científico. Pelo contrário, estamos a exibir dogmatismo, priorizando a proteção das nossas teorias existentes sobre a busca da verdade objetiva. Sabine Rosenfelder, uma física com décadas de credibilidade inatacável, alertou especificamente contra esta exata tendência. Ela afirmou publicamente que rejeitar a possibilidade de uma origem artificial para tais fenômenos sem uma investigação rigorosa e aberta representaria o erro mais catastrófico que a nossa civilização poderia cometer. Não meramente um erro, mas o erro. Aquele com as consequências mais abrangentes. A sequência destes eventos é criticamente importante aqui, por isso vamos revê-la meticulosamente. O Sol tinha exibido um nível de atividade invulgarmente contido nas semanas imediatamente anteriores às observações de Tiago. A produção solar era mínima.
quase como se a própria estrela estivesse num período de dormência. Então, Atlas aproximou-se, acompanhado por estes 3 objetos enigmáticos. No momento em que passaram em proximidade à superfície solar, a nossa estrela despertou abruptamente. As erupções manifestaram-se em rápida sucessão, à semelhança de uma reação em cadeia, dando-se uma impressão de que o Sol estava a responder ativamente a algo, talvez defendendo-se de uma influência externa, ou mesmo sendo deliberadamente provocado por um agente desconhecido. Analogias históricas oferecem percepções valiosas. Quando as organizações militares se depararam pela primeira vez com a questão dos fenômenos aéreos inexplicados nas décadas de 1940 e 1950, não desclassificaram imediatamente todas as informações relacionadas. Em vez disso, categorizaram-nas, isolaram-nas em compartimentos separados e mantiveram um silêncio institucional enquanto conduziam as suas próprias investigações privadas. Atualmente, compreendemos que várias agências governamentais e ramos militares monitorizaram consistentemente objetos e eventos anômalos durante este período, mas praticamente nada divulgaram ao público. Este período de sigilo persistiu por 70 anos. Por que deveríamos esperar uma abordagem diferente agora? Verificações independentes continuaram a surgir. Night Monkey documentou assinaturas de movimento rápido em numerosos levantamentos de todo o céu. Tobazil rastreou objetos que exibiam movimento inconsistente com o comportamento típico de cometas ou padrões de detritos orbitais padrão. Outros astrônomos amadores, analisando diligentemente dados publicamente acessíveis do Sorro e de outras plataformas de observação solar, identificaram anomalias adicionais que a comunidade astronômica dominante falhou visivelmente em abordar. Esta não é a afirmação isolada de um único observador a fazer alegações extravagantes. Pelo contrário, representa um corpo de documentação independente que se acumula constantemente, apontando para algo inegavelmente real, algo quantificável, algo inegavelmente presente nos nossos dados, mas visivelmente ausente da nossa explicação oficial do que está a acontecer nas proximidades do Sol. Quanto mais de perto escrutinamos a evidência factual, mais insustentável se torna o silêncio institucional. No entanto, o contra-argumento merece consideração respeitosa. As agências espaciais são frequentemente compelidas a aguardar uma verificação exaustiva antes de emitir declarações públicas e enfrentam uma pressão legítima para garantir que quaisquer anomalias reportadas são de facto genuínas antes de as divulgar ao mundo inteiro. O risco genuíno de dar um alarme falso, de anunciar uma descoberta que posteriormente se revela ser meramente um artefacto de instrumento ou uma má interpretação de dados, é real e significativo. A credibilidade científica é construída meticulosamente ao longo do tempo e pode ser estilhaçada num instante. A presas conclusões precipitadas, mesmo quando confrontados com padrões convincentes, podem corroer severamente a autoridade das mesmas instituições em que confiamos para fornecer informações precisas e críticas sobre o nosso planeta e o sistema solar mais vasto. Isto representa a tensão fundamental no cerne desta questão. De um lado, a prudência institucional e a aplicação rigorosa do método científico. Do outro, o imperativo da transparência e do acesso público à informação sobre eventos que poderiam ter implicações profundas. Ambos estes valores possuem importância inerente. Ambos geram exigências inteiramente válidas. No entanto, nenhum pode ser plenamente realizado sem algum grau de compromisso com o outro. Mas aqui está o que absolutamente não podemos permitir e o que lamentavelmente parecemos estar a fazer. Não podemos simplesmente fingir que estas anomalias não existem. Não podemos descartar observações independentes meramente porque evocam desconforto. Não podemos persistir em silêncio enquanto a evidência crescente.
Esta condição intensifica-se porque o silêncio prolongado acaba por se transformar num endosso ativo. Passa de uma falha a uma escolha deliberada. Torna-se um erro sistêmico a fazer-se passar por discrição ponderada. A sequência recorrente de eventos é inequívoca. 3 ocorrências distintas, 3 erupções forçadas e 3 observadores separados documentaram cada um o mesmo fenômeno dentro do mesmo período de tempo. A evidência não é ambígua, subestimada, nem obscurecida por interferência ou anomalia. Está abertamente presente nos nossos próprios dados compilados, simplesmente aguardando o reconhecimento de alguém em posição de autoridade. À medida que passamos desta discussão de sincronização e associação para as características inerentes da própria luz, o enigma apenas se aprofunda em algo muito mais bizarro. O nosso próximo passo é investigar a polarização e o que ela revela sobre a composição e gênese do 3i Atlas. Isto leva-nos diretamente à questão desconcertante da polarização da luz. A luz propaga-se como uma onda, e como qualquer onda, ela vibra. Tipicamente, esta vibração ocorre uniformemente em todas as direções perpendiculares à sua direção de propagação, muito parecido com os anéis em expansão que se formam quando um objeto é atirado a águas calmas. No entanto, quando a luz interage com partículas como poeira, formações de gelo ou superfícies complexas, ocorre uma transformação extraordinária. A vibração da onda torna-se ordenada. Começa a oscilar predominantemente ao longo de um único plano ou de um conjunto limitado de planos. Um processo que identificamos como polarização. Este fenômeno é excepcionalmente sensível aos atributos físicos de qualquer material do qual a luz tenha refletido ou através do qual tenha passado. Os cientistas têm utilizado a análise de polarização durante muitas décadas para desvendar os mistérios dos cometas. Possuem conhecimento dos padrões de polarização específicos a antecipar de vários tipos de partículas de poeira e de como os grãos congelados interagem com a luz de forma diferente dos minerais de silicato. Através deste trabalho exaustivo, compilaram um diretório abrangente de respostas típicas, estabelecendo assim um referencial para como os cometas convencionais se comportam quando a radiação solar penetra as suas nuvens de partículas e é subsequentemente refletida de volta para o nosso planeta. O 3i Atlas desvia-se desta norma estabelecida tão profundamente que os cientistas que o analisaram se sentiram compelidos a publicar as suas descobertas sob títulos que transmitiam considerável incerteza e apreensão. O artigo acadêmico de Gray e colaboradores detalha uma polarização negativa extrema no 3i Atlas, atingindo níveis de 2,7% em gráficos onde a maioria dos cometas geralmente se agrupa entre 0% e 2%. Esta não é uma divergência menor, nem se enquadra na variabilidade natural esperada. Esta assinatura particular é tão pouco convencional que os modelos teóricos atuais de comportamento de poeira e gelo lutam imensamente para explicar. O ângulo de inversão da polarização está incorreto. A curva de fase observada não se alinha com as previsões. E a impressão digital óptica completa aponta para algo que simplesmente não deveria estar lá. Se o 3i Atlas é de facto um cometa típico composto de gelo e poeira padrão, imagine tentar identificar um indivíduo pela sua impressão digital única, apenas para descobrir que esta impressão não corresponde a nenhuma base de dados existente ou categoria reconhecida. As cristas podem traçar em direções errôneas e o padrão inteiro não estaria em conformidade com os padrões anatômicos humanos. Suspeitaríamos imediatamente que a impressão digital é uma falsificação, fabricada intencionalmente, ou que estamos a encontrar um ser cuja constituição biológica é fundamentalmente distinta da norma humana. Esta comparação transmite precisamente o que as medições de polarização nos estão a indicar.
Ou a superfície do 3i Atlas é composta por materiais raramente observados no nosso sistema solar? Ou a sua construção e composição fundamentais são diferentes de tudo o que documentamos anteriormente? Naturalmente, isto suscita uma cascata de perguntas. Se não é poeira comum, o que poderá ser? As explicações potenciais variam desde compostos congelados peculiares, as substâncias artificialmente engenhosas ou até superfícies criadas para possuir características refletoras específicas. A postura científica predominante tem sido a de propor o que os investigadores chamam de hipótese de cometa, rico em poeira, deficiente em gás. Este modelo sugere que o 3i Atlas consiste quase inteiramente em matéria sólida, com um componente gasoso insignificante, e que a própria matéria particulada é maior e mais compacta do que a poeira típica encontrada nos cometas. Tal constituição silenciaria eficazmente os indicadores espectrais esperados normalmente ligados aos cometas, ao mesmo tempo que oferece uma explicação potencial para algumas das peculiaridades da polarização através da mera magnitude e densidade das suas partículas, em vez da sua composição atômica. Isto representa uma proposição plausível, empiricamente fundamentada e convenientemente, uma que não perturba a nossa compreensão estabelecida do universo. Coloca firmemente o 3i Atlas na classificação de um evento atípico, mas em última análise, de ocorrência natural. Avi Loeb, um astrofísico notavelmente aberto a contemplar origens artificiais, estima a probabilidade desta explicação natural em aproximadamente 40%. Isto implica que ele avalia a multi-alternativa, algo distintamente mais não convencional, algo propositadamente engenhosamente, em 60% ou mais. Quando confrontado com tais números, deve-se parar um momento para refletir. Para um cientista do calibre de Loeb, sugerir que explicações não naturais são mais prováveis do que as naturais não é equivalente a declarar uma crença na vida extraterrestre, nem é afirmar certeza absoluta. No entanto, serve como uma poderosa indicação de que as anomalias observadas são tão profundas e tão em desacordo com as previsões que a explicação tradicional representa. Na verdade, o ponto de vista menos favorecido entre os especialistas preparados para confrontar a evidência sem preconceitos. Este tema consistente recorre em todos os níveis de escrutínio. Os dados observacionais sugerem diferentes conclusões. Os nossos enquadramentos teóricos lutam para acomodá-lo. E as organizações estabelecidas permanecem visivelmente silenciosas. Ao longo disto, a iluminação interage com o objeto de maneiras que não compreendemos completamente, revelando um exterior ou arranjo que desafia as nossas classificações estabelecidas. O que a polarização nos revela é uma característica física inerente do 3i Atlas que desafia diretamente as nossas preconceções. No entanto, a peça de informação verdadeiramente decisiva, a prova que genuinamente perturba a comunidade científica, encontra-se não na forma como a luz interage com este corpo celeste, mas sim na sua composição atômica fundamental. Devemos agora voltar a nossa atenção para o seu espectro, para as distintas assinaturas químicas que o 3i Atlas está a transmitir através do cosmos. O nosso foco agora passa para a composição química deste objeto peculiar. A espectroscopia funciona como uma forma de trabalho de detetive celestial, à medida que a luz atravessa ou reflete de um material. Cada componente químico distinto imprime uma marca única, semelhante a uma impressão digital humana única, dentro do espectro da luz. O níquel produz uma linha espectral particular, o ferro produz uma diferente e o cianeto ainda outra. Especialistas documentaram meticulosamente estes identificadores únicos para praticamente todos os elementos, capacitando-os a examinar um espectro e a determinar precisamente a presença, abundância e arranjo espacial de substâncias específicas. Quando o Observatório Keck
conhecido como um dos mais potentes instrumentos telescópicos da Terra, fixou o seu olhar no 3C Atlas e registrou a sua assinatura espectral. Os dados resultantes revelaram algo verdadeiramente sem paralelo. Foram de facto identificadas linhas de emissão de níquel, o que em si não é surpreendente, pois o níquel é um componente conhecido dos cometas. No entanto, o aspecto verdadeiramente notável foi a ausência de linhas de ferro, ou melhor, a sua supressão em uma extensão extraordinária. A quantidade comparativa de níquel para ferro dentro do 3I Atlas supera vastamente, por várias magnitudes, a encontrada em qualquer outro cometa conhecido. Isto é muito mais do que simplesmente incomum. Desafia diretamente a nossa compreensão fundamental de como os corpos celestes dentro do nosso sistema solar se formam. A importância destas observações torna-se ainda mais pronunciada quando consideramos as concentrações de cianeto. A presença de emissões de cianeto é uma característica típica em cometas, observada uniformemente em diversos objetos. Contudo, em 3I Atlas, a proporção de níquel em relação ao cianeto é assustadoramente alta. É tão completamente desproporcional que apresentá-la como um fenômeno natural, sem uma justificação mais elaborada, levaria quase certamente à sua rejeição durante a revisão por pares. Apesar disso, a evidência empírica é inegável. O Observatório Keck reuniu-a meticulosamente, e múltiplas equipas de pesquisa publicaram estas descobertas. O establishment astronômico mais amplo tem, na maior parte, ignorado estas observações ou racionalizado-as, invocando a hipótese de ser rico em poeira e pobre em gás, mencionada anteriormente. É neste ponto que os princípios da química industrial se tornam relevantes, e a situação se torna verdadeiramente inquietante. O carbonilo de níquel é um composto químico com essencialmente uma única aplicação predominante aqui na Terra. É parte integrante de procedimentos industriais, particularmente dentro de sistemas de purificação metalúrgica, para isolar e refinar níquel em larga escala comercial. Esta substância materializa-se quando o níquel entra em contato com monóxido de carbono sob um conjunto preciso de parâmetros ambientais. Não é algo tipicamente encontrado no seu estado natural. Pelo contrário, é sintetizado e produzido. Quando níveis elevados de níquel são detectados, isolados da sua associação usual com o ferro, quando as proporções elementares desafiam os mecanismos naturais de formação astrofísica, e quando estas conjunções sugerem fortemente o processamento de metais em escala industrial, somos compelidos a, pelo menos, levantar a questão. É concebível que estes elementos específicos estejam a ser segregados intencionalmente? Os céticos fornecem imediatamente um contra-argumento simples e racional. Rotas de formação natural para o carbonilo de níquel existem na vasta extensão do meio interestelar. Tanto o monóxido de carbono quanto o níquel estão presentes no espaço, e dadas as condições corretas de temperatura e pressão, reações químicas indígenas poderiam de facto gerar estes compostos. Este cenário não necessitaria de tecnologia avançada ou inteligência consciente, apenas os princípios fundamentais da química e tempo suficiente. Avi Loeb reconhece isso, atribuindo uma probabilidade de 40% à ideia de uma origem artificial, indicando assim que as explicações naturais permanecem totalmente concebíveis. Este é um ponto crítico, onde devemos exercer uma rigorosa disciplina científica. Não podemos testemunhar uma irregularidade química e saltar instantaneamente para conclusões sobre envolvimento extraterrestre. Isso é antitético à metodologia científica adequada, sendo, em vez disso, característico de um viés de confirmação. Somos obrigados a considerar várias teorias potenciais simultaneamente.
Embora processos naturais de formação de metais pudessem explicar as proporções de níquel observadas, o mesmo se aplica à extração e refinação deliberada de substâncias. Ambas estas potenciais explicações encontram suporte nos dados disponíveis. A questão crucial não é sobre identificar uma única verdade e uma falsidade, mas sim sobre determinar qual cenário detém uma maior probabilidade e que evidência empírica adicional seria necessária para favorecer um sobre o outro. É precisamente aqui que a quietude das instituições estabelecidas se torna especialmente desanimadora, pois as etapas subsequentes da investigação são autoevidentes. Requeremos informação espectroscópica mais precisa, com resolução aprimorada, para compreender não apenas quais elementos estão presentes, mas também a sua disposição espacial dentro de 3I Atlas e os seus estados físicos específicos. Adicionalmente, escrutinar as razões isotópicas é crucial, pois estas podem revelar se estes constituintes se originaram do vasto vazio interestelar ou de processos estelares. Além disso, uma comparação abrangente com todos os outros objetos interestelares alguma vez observados é imperativa para determinar se estas razões particulares são encontradas noutro lugar, ou se 3I Atlas realmente se destaca. Estas constituem avenidas de investigação inteiramente lógicas que qualquer grupo de pesquisa adequadamente financiado deveria estar ativamente a prosseguir neste exato momento. No entanto, escasso financiamento está a ser alocado para estes esforços, mínimos artigos acadêmicos estão a ser publicados, e mal há qualquer discurso a ocorrer em proeminentes convenções astronômicas. Parece que todo o establishment científico concluiu coletivamente que esta investigação em particular não tem valor. Quando tal consenso emerge dentro da comunidade científica, não se pode deixar de ponderar que interesses subjacentes estão a salvaguardar. Enquanto as assinaturas químicas sugerem algo artificialmente construído, ou pelo menos algo profundamente incomum, a química por si só não pode fornecer uma resposta definitiva. A nossa atenção deve agora mudar para a arquitetura física do próprio 3I Atlas, especificamente para as fotografias não editadas capturadas do seu núcleo, porque a informação visual contida nestas imagens revela uma dimensão completamente nova de potenciais conclusões e hipóteses. A nossa linha de investigação final foca-se na forma tangível, levando-nos ao que foi denominado a raia e a pirâmide. Dados visuais não processados do Observatório Gemini apresentam uma narrativa que transcende os limites da espectroscopia e da polarização, empurrando para reinos que deixam até os céticos mais experientes consideravelmente desconfortáveis. O corpo central de 3I Atlas, quando escrutinado nas imagens mais detalhadas que se podem obter, não exibe a forma errática e algo amorfa característica da maioria dos cometas. Em vez disso, aqueles que o observaram relataram perceber o que caracterizam como uma configuração que lembra uma raia, exibindo subtis indicações de arranjo e padrões ordenados que divergem do mero acaso. Certos intérpretes, entregando-se a conjecturas mais elaboradas, discerniram o que acreditam ser construções em forma de pirâmide ou zigurate em camadas. Agora, antes de progredir mais, é imperativo que estabeleçamos uma compreensão clara do que estas imagens realmente representam. As imagens adquiridas por telescópios são suscetíveis a problemas como limitações de resolução de pixel, desfocagem causada por perturbações na atmosfera da Terra e várias imperfeições intrínsecas ao próprio método de captura fotográfica. O intelecto humano, um sofisticado mecanismo para identificar padrões, foi aprimorado ao longo de milênios de desenvolvimento evolutivo para discernir propósito e estrutura mesmo na sua ausência. Detetamos facilmente contornos faciais em formações de nuvens. Descobrimos esquemas elaborados em flutuações estatísticas aleatórias e atribuímos significado a ocorrências puramente arbitrárias.
Este traço inerente não é necessariamente uma falha. Pelo contrário, é um aspecto central dos nossos instintos de sobrevivência. No entanto, também se transforma numa responsabilidade considerável para gerar interpretações erradas quando aplicado a informações astronômicas brutas. E ainda assim, apesar destes significativos obstáculos observacionais, a configuração específica de um objeto detém profunda importância. Um asteroide que parecesse perfeitamente esférico sinalizaria uma ocorrência extraordinária. Um com a forma de um cubo exato sugeriria algo ainda mais notável. A própria forma que um objeto assume transmite dados cruciais, capazes de revelar as suas origens e até sugerir uma construção intencional, caso tal design esteja presente. A discussão em curso sobre a geometria de Three Atlas não é um conceito abstrato, mas sim muito tangível. Numerosos observadores, empregando diversos equipamentos telescópicos em várias junções, documentaram consistentemente características geométricas recorrentes nas suas imagens capturadas. Estas não são afirmações isoladas de excêntricos ou proponentes de teorias da conspiração. Pelo contrário, são relatos corroborados de astrônomos amadores, sérios e profissionais experientes que estão preparados para arriscar a sua reputação profissional no que genuinamente acreditam estar a observar. Portanto, a questão central não é se estas testemunhas estão a fabricar histórias ou a ter ilusões, mas se estão a interpretar dados visuais ambíguos através do filtro de noções preconcebidas e de um anseio por descobrir anomalias. É aqui que o contexto mais amplo se torna especialmente pertinente. Nos primeiros meses de 2025, começaram a circular relatos sobre uma assembleia militar clandestina de alto nível convocada em Quântico, envolvendo oficiais superiores e pessoal especializado da instalação do Naval Radio Telescope. A narrativa oficial, na medida em que alguma narrativa oficial foi alguma vez fornecida, sugeria briefings padrão sobre o clima espacial e perigos solares. No entanto, o momento desta reunião levanta considerável suspeita. Ocorreu imediatamente após o período mais concentrado de escrutínio direcionado a Three Atlas. Crucialmente, os participantes incluíam operadores de radiotelescópios, indivíduos que possuem acesso a dados não ópticos sobre o objeto, informações indisponíveis para astrônomos civis. Além disso, a presença de figuras militares de tão alto escalão implica ou um nível de preocupação invulgarmente elevado ou uma compreensão excepcionalmente detalhada da situação. Embora nada disto sirva como prova definitiva de nada, nem confirme a natureza artificial destes objetos, é inegavelmente mais do que uma mera coincidência. Contribui para um padrão maior em desenvolvimento, um fio adicional numa narrativa complexa, indicando que os órgãos governamentais estão a abordar este fenômeno com maior seriedade do que as suas declarações públicas sugeririam. Vale a pena considerar precisamente por que a aparência externa de um objeto tem tanto peso. No universo natural, a maioria dos corpos celestes assume as suas formas através de processos aleatórios e não direcionados. Forças gravitacionais aglomeram a matéria de todas as direções, resultando tipicamente em estruturas aproximadamente arredondadas. Os ventos solares esculpem caudas ejetadas e a expulsão de gases cria jatos luminosos. Estes fenômenos naturais geram formas que, embora intrincadas, derivam fundamentalmente de forças simétricas a atuar sobre eles. Itens manufaturados, no entanto, objetos deliberadamente montados, tendem a exibir características distintas. Frequentemente exibem ângulos agudos, padrões geométricos repetitivos e configurações meticulosamente projetadas para funções operacionais específicas. Em essência, denunciam evidências de design. Consequentemente, quando indivíduos relatam características que se assemelham a raias e estruturas piramidais em imagens de Three Atlas, estão essencialmente a perguntar
se este objeto exibe os atributos de uma entidade construída ou meramente um corpo celeste de ocorrência natural. Embora os dados disponíveis sejam frequentemente demasiado granulados e indistintos para se chegar a uma conclusão definitiva, os padrões observados são simplesmente demasiado uniformes em múltiplas contas independentes para serem facilmente descartados como delírio coletivo. Estamos agora a navegar num terreno onde a descoberta da verdade objetiva necessita de dados superiores, imagens com maior resolução e vigilância mais intensiva. À medida que fazemos a transição do que os nossos olhos ou instrumentos podem diretamente perceber para contemplar as potenciais atividades do objeto, devemos considerar seriamente a perspectiva de que Three Atlas não está a viajar sozinho. De facto, pode estar acompanhado por outras entidades, viajando com ele para um objetivo específico. O trio de objetos que Tiago meticulosamente documentou antes das erupções solares levanta uma linha de investigação que beira o reino da ficção científica, até que se recorda que estes objetos são tangivelmente reais, registrados em conjuntos de dados oficiais e contradizem diretamente todos os modelos estabelecidos que possuímos para o que pode acontecer na vizinhança do Sol. Se estes objetos secundários estiverem de facto a viajar deliberadamente ao lado do Três Atlas, se estiverem de alguma forma ligados a ele ou a exercer controlo sobre ele, então quais são precisamente as suas ações? Qual é o seu objetivo final? O próprio Tiago teorizou que poderiam ser escoltas, desempenhando algum papel em relação à massa primária. Mas que tipo de papel seria esse? A interpretação mais direta aponta para uma função protetora. Talvez sejam objetos sentinela, posicionados para salvaguardar o Três Atlas de alguma ameaça percebida, protegendo-o de perigos inerentes à sua passagem pelo sistema solar interior. A analogia de uma escolta vem naturalmente à mente. Por exemplo, os comboios militares desdobram elementos defensivos em torno de carga valiosa, posicionando estrategicamente ativos, protetores para estabelecer um perímetro seguro e manter vigilância constante contra perigos externos. Se um cenário semelhante estiver a desenrolar-se aqui, então o Três Atlas representa uma carga imensamente valiosa, suficientemente importante para justificar proteção e significativa o suficiente para que qualquer inteligência que o tenha despachado esteja disposta a desdobrar múltiplos objetos adicionais para garantir a sua segurança. No entanto, esta é apenas uma interpretação possível. O ponto de vista diametralmente oposto tem igual credibilidade. E se estes objetos que o acompanham não forem guardiões de todo, mas sim adversários? E se o seu posicionamento não for para salvaguardar, mas para desestabilizar? E se estiverem a trabalhar ativamente contra o Três Atlas, tentando desativá-lo ou manipular a sua trajetória enquanto atravessa o nosso sistema solar? Neste cenário surpreendente, as poderosas erupções solares tornam-se uma arma. Os acompanhantes estariam a aproveitar o imenso campo magnético e a energia do próprio Sol contra o seu alvo, desencadeando intencionalmente ejeções de massa coronal e direcionando-as com uma precisão surpreendente. É uma visão inquietante, mas não mais inquietante do que o conceito de escoltas protetoras. Ambas as interpretações são, claro, puramente especulativas, fundadas em dados observacionais limitados. E ambas conduzem à mesma questão fundamental. Estaremos a observar uma procissão cósmica ou um conflito cósmico? Estaremos a testemunhar as manobras iniciais de uma escaramuça interestelar que se derramou para o nosso próprio sistema solar, com o próprio Sol a servir de campo de batalha e o Três Atlas como o prêmio cobiçado? Ou a vítima pretendida? A hipótese de que as erupções solares estão a ser deliberadamente desencadeadas torna-se empiricamente verificável se examinarmos exaustivamente os seus potenciais mecanismos operacionais. Se os objetos acompanhantes estiverem a instigar ativamente estas erupções,
Anteciparíamos a observação de padrões recorrentes, com a correlação a intensificar-se à medida que os objetos se aproximam e passam o Sol. Também esperaríamos que o momento fosse demasiado exato para ser uma coincidência, exibindo claras indicações de direcionamento intencional, e talvez até assimetrias nas próprias erupções, preferencialmente situadas nas áreas da superfície solar, onde os objetos acompanhantes estão posicionados. Tiago documentou vários destes sinais reveladores. Por exemplo, a formidável ejeção de massa coronal tripla canibal, prevista para o final de janeiro de 2025, exibiu precisamente o tipo de alinhamento temporal que se esperaria se entidades externas estivessem a provocar as erupções. No entanto, 3 pontos de dados isolados não constituem um padrão incontestável. Precisamos de um maior volume de observações e tempo adicional para monitorizar como o 3 Atlas se comporta à medida que continua a sua viagem em direção ao Pereliu, a sua aproximação mais próxima da nossa estrela. O mecanismo preciso pelo qual tal desencadeamento poderia ocorrer é digno de consideração, mesmo que puramente especulativo. A reconexão magnética solar é um processo inerentemente dinâmico. O campo magnético do Sol está num estado de fluxo constante, reconfigurando-se continuamente. As tensões acumulam-se, a energia acumula-se, e os eventos de libertação eventuais são inevitáveis. No entanto, o momento e a localização exatos dessas libertações de energia são governados por dinâmicas intrincadas que ainda não compreendemos totalmente. Agora, imagine um objeto externo, talvez algo que possua uma carga eletromagnética invulgar ou uma composição não convencional, a aproximar-se da superfície solar. A sua mera presença dentro do poderoso campo magnético do Sol poderia introduzir perturbações localizadas, alterando subtilmente a topologia do campo. Isto poderia fornecer o ímpeto definitivo que transforma energia potencial em energia cinética, iniciando uma erupção que estava destinada a acontecer eventualmente, mas cujo momento exato e origem geográfica teriam sido diferentes sem essa influência externa. Isto não é alguma forma de magia, nem é tecnologia para além dos limites da compreensão humana. É simplesmente a aplicação estratégica de física avançada. No entanto, exige absolutamente uma compreensão excepcionalmente profunda da dinâmica solar, a capacidade de navegação incrivelmente precisa e os meios tecnológicos para se aproximar do próprio Sol sem sucumbir às suas forças destrutivas. Qualquer civilização capaz de tais feitos extraordinários estaria inquestionavelmente milênios, se não séculos, à nossa frente. O contra-argumento cético, no entanto, destaca desafios significativos relacionados com o consumo de energia. Provocar consistentemente erupções solares, usando algo menor do que um corpo celeste substancial, exigiria o desdobramento de quantidades colossais de energia, necessitando de feixes de energia direcionada de potência incompreensível ou de um domínio da manipulação gravitacional muito além dos nossos atuais quadros teóricos. Essa tecnologia avançada seria tão sofisticada que utilizá-la apenas para desencadear erupções solares poderia parecer quase extravagante, semelhante a desdobrar um dispositivo termonuclear para acender uma simples vela. E, no entanto, todo este discurso é uma cascata de especulações construídas sobre especulações anteriores. Não possuímos provas irrefutáveis de que as erupções solares estejam a ser deliberadamente iniciadas. O que temos são correlações, padrões temporais intrigantes e a presença consistente destes objetos nos momentos precisos em que ocorrem as erupções. Isto não constitui prova definitiva, mas é precisamente o tipo de evidência convincente que exige uma investigação minuciosa e aberta, em vez de uma estratégia de silêncio institucional. À medida que as questões gêmeas da motivação e do mecanismo operacional continuam a girar em torno do 3 Atlas,
Outra tendência notável está a começar a surgir, indicando que este cometa pode não ser uma anomalia singular. Atualmente, outros cometas verdes estão a abrilhantar o nosso céu noturno, e eles também estão a exibir comportamentos peculiares. Este contexto mais amplo foca um fenômeno intrigante: a relativa falta de atenção em torno destes outros cometas de tonalidade esmeralda. No mês desde que o 3 Atlas fez a sua aparição e começou a exibir a sua extensa lista de propriedades invulgares, vários outros cometas tornaram-se visíveis para nós. Estes não são visitantes aleatórios e distantes. Estão suficientemente próximos para serem discerníveis a olho nu e através de binóculos, brilhando com aquela distinta tonalidade verde causada pela presença de moléculas de carbono diatômico nas suas comas. A nuvem luminosa de gás que envolve o núcleo. Cometas como o C2025A6, Lemon, que viajou das distantes regiões exteriores do Sistema Solar, o C2025R2 Swan, que iniciou a sua aproximação, e o C2025K1 Atlas, homônimo da rede de telescópios automatizados, juntaram-se todos a esta reunião celestial. No entanto, estes parentes esquecidos do 3 Atlas atraíram mínima atenção pública, apesar da sua proximidade à Terra e da sua fácil visibilidade para observadores casuais do céu. A cobertura destes objetos nos meios de comunicação focados em astronomia tem sido escassa, e a discussão substantiva nos canais científicos convencionais tem sido virtualmente inexistente. Ao comparar a reportagem sobre estes cometas menos divulgados com o foco extensivo no 3 Atlas, um viés interessante torna-se aparente. Os holofotes estreitam-se, os recursos de investigação concentram-se, e a atenção pública converge quase exclusivamente para o único objeto mais anômalo, relegando os outros à obscuridade. Isto poderia ser interpretado como uma priorização científica perfeitamente lógica. O 3 Atlas é genuinamente o caso mais intrigante, por isso naturalmente exige a maior atenção, dado o tempo, financiamento e pessoal finitos disponíveis para os investigadores. Priorizar o caso mais convincente faz todo o sentido. No entanto, o que torna este silêncio público em torno dos outros cometas verdes particularmente notável é que alguns deles estão, de facto, a exibir características invulgares. Alguns exibem linhas de emissão espectrais inesperadas, outros mostram flutuações erráticas no brilho, e alguns possuem orientações de cauda que se desviam significativamente dos modelos estabelecidos de pressão do vento solar. Nenhuma destas observações individuais é conclusivamente anômala isoladamente, nem oferecem evidências inequívocas de uma origem não natural. No entanto, quando consideradas coletivamente em múltiplos objetos que chegam simultaneamente do espaço interestelar, o padrão geral sugere fortemente algo digno de séria investigação. Serão estes cometas simplesmente mais exóticos do que o habitual? Ou estaremos a testemunhar uma rara reunião de objetos invulgares mais naturais? Ou poderiam ser chamarizes? Serão sondas acompanhantes? Farão parte de uma frota maior seguindo um itinerário meticulosamente planeado? A questão da resistência institucional versus o foco científico seletivo torna-se altamente pertinente aqui. Em qualquer disciplina acadêmica ou de investigação, certos assuntos atraem naturalmente financiamento substancial e interesse público, enquanto outros são deixados a definhar na obscuridade. Isto é, em parte, um fenômeno baseado no mérito, pois as questões mais intrigantes e prementes recebem frequentemente, e com razão, o maior esforço de investigação. No entanto, também é parcialmente influenciado por considerações políticas. Questões que desafiam diretamente paradigmas estabelecidos, que nos deixam desconfortáveis ou que têm implicações profundas para a nossa compreensão fundamental do mundo, por vezes, não recebem a atenção que realmente merecem. Em vez disso, são recebidas com um silêncio institucional generalizado.
As organizações desenvolvem frequentemente políticas não declaradas sobre quais as linhas de investigação consideradas seguras e quais não o são. Que tópicos os investigadores podem seguir sem colocar em risco as suas carreiras? E quais as descobertas que serão entusiasticamente publicadas e celebradas em comparação com aquelas que serão silenciosamente filtradas ou suprimidas? Isto não se trata de alguma conspiração secreta. Trata-se do comportamento inerente das organizações estabelecidas. Pense nelas como tendo um mecanismo de defesa incorporado, trabalhando ativamente para neutralizar qualquer coisa que desafie as suas crenças fundamentais. Quando surgem evidências que vão contra estes quadros estabelecidos, essa resposta protetora interna é imediatamente ativada. O estudo comparativo necessário aqui é bastante direto. Devemos examinar outros cometas verdes para determinar se algum exibe a intensa polarização negativa vista no 13 Atlas. Além disso, é crucial inspecionar os seus dados espectrais em busca de composições químicas invulgares, comparar as suas formas físicas com as nossas estruturas de cometas naturais previstas, procurar quaisquer objetos acompanhantes em visuais de alta definição e ligar as suas trajetórias à atividade do Sol. Se descobrirmos vários cometas a apresentar esta coleção idêntica de irregularidades, transitaríamos da observação de um enigma isolado para a identificação de uma tendência clara. Tais tendências sugerem inerentemente razões subjacentes, e essas razões necessitam de uma investigação exaustiva. Por outro lado, se o nosso exame destes outros cometas não revelar peculiaridades, então o 13 Atlas torna-se ainda mais excepcional, cada vez mais difícil de explicar apenas por fenômenos naturais. Independentemente do resultado, uma investigação formal é justificada, e o atual silêncio em torno destes corpos celestes precisa de terminar. No entanto, isso não aconteceu. O período prolongado de não divulgação nos faz questionar cada vez mais se há uma narrativa subjacente, talvez orquestrada, se desenrolando. Algo que afeta todos esses cometas simultaneamente e indica um princípio unificado que os guia. É plausível que compartilhem uma conexão cósmica maior, sugerindo que talvez não sejam meros encontros fortuitos. Agora, para a hipótese do gatilho solar, seção 8. Nosso Sol não é um orbe passivo. É um motor intensamente ativo e furioso de fusão nuclear, encapsulado dentro de um campo magnético extraordinariamente intrincado. As ejeções de massa coronal, ou CMEs, são episódios ferozes onde a infraestrutura magnética do Sol se reorienta dramaticamente, expelindo vastas quantidades de plasma, bilhões de toneladas, para o espaço. Embora a mecânica geral seja compreendida, os detalhes ainda apresentam um enigma. Entendemos que a reconexão magnética, um rápido rearranjo das linhas de campo, precipita essas explosões. Estamos cientes de que a tensão se acumula dentro do campo magnético e é então descarregada em rajadas abruptas. Além disso, esses eventos podem ocorrer em escalas de tempo que variam de horas a meros segundos. O que, no entanto, escapa à nossa compreensão completa é o gatilho exato para qualquer erupção em um momento particular. Não temos a capacidade de prevê-los com precisão, nem podemos exercer qualquer controle sobre eles. Ou melhor, nós não temos essa capacidade. Mas talvez outra coisa a possua. A possibilidade observacional é bastante clara. À medida que o 3I Atlas e seus objetos associados se aproximavam do Sol, houve um aumento notável tanto na frequência quanto na potência das erupções solares. Essa conexão observável é evidente nas informações coletadas. A verdadeira questão, no entanto, é se isso é uma relação de causa e efeito, porque estabelecer a causalidade exige mais do que apenas uma ligação. Requer a identificação de um mecanismo preciso e a compreensão de como o evento A
provoca diretamente o evento B. Então, neste contexto, como corpos celestes de fora das imediações do Sol poderiam provocar essas erupções em sua aproximação? Uma explicação potencial envolve a indução eletrostática. Todo ente que atravessa o espaço carrega uma certa carga elétrica, seja um excesso ou uma escassez de elétrons em comparação com um estado neutro. Quando um corpo carregado se aproxima da magnetosfera do Sol, seu próprio campo elétrico começa a interagir com o do Sol. Essa interação poderia gerar perturbações isoladas, regiões onde a configuração do campo muda. Essas perturbações poderiam, então, se espalhar, engajar-se com tensões pré-existentes dentro do campo solar, finalmente, fornecer o impulso decisivo que transforma a energia potencial armazenada em energia cinética ativa, iniciando assim uma erupção. Uma segunda hipótese centra-se na interferência gravitacional. Embora a atração gravitacional de corpos celestes menores seja geralmente considerada insignificante, ela nunca está totalmente ausente. Um objeto denso e concentrado que se aproxima do Sol pode gerar ondulações gravitacionais ou perturbações que se propagam através do núcleo do Sol e de sua coroa externa. Tais perturbações possuem a capacidade de rearranjar sutilmente a energia armazenada dentro do campo magnético, alterando seu delicado equilíbrio. Essa pequena alteração poderia ser justamente suficiente para ativar uma erupção que já estava prestes a ocorrer. Uma terceira perspectiva, admittedly mais conjectural, mas ainda merecendo consideração, postula o uso de feixes de energia focados. Se um objeto de fora das imediações do nosso Sol fosse capaz de produzir e mirar com precisão fótons ou partículas de alta energia, ele poderia possuir os meios para influenciar diretamente o campo magnético solar ou para instigar eventos de reconexão particulares, aplicando energia de maneira altamente direcionada. É valioso revisar as correlações históricas, apesar de sua incompletude. Arquivos astronômicos anteriores contêm exemplos onde corpos celestes menores se aproximaram do Sol, seguidos por fenômenos solares incomuns. No entanto, esses registros mais antigos são frequentemente vagos e fragmentados, tornando impossível provar definitivamente a causalidade a partir de informações históricas, em grande parte devido à qualidade inferior dos dados e a uma infinidade de fatores de confusão. As observações atuais oferecem maior precisão, mas nosso conjunto de dados para o 3I Atlas abrange apenas os últimos vários meses. Este corpo de informações é atualmente muito escasso para demonstrar relevância estatística. Precisamos de tempo adicional e mais observações. O 3I Atlas deve atingir seu ponto mais próximo do Sol e prosseguir com sua jornada, permitindo-nos verificar se essas correlações perduram, se intensificam ou exibem padrões consistentes com um direcionamento intencional versus meras ocorrências naturais e aleatórias. A ejeção de massa coronal, canibal tripla, prevista para o final de janeiro de 2025, envolveu 3 erupções distintas impactando a Terra em rápida sucessão. Um incidente assim é incomum, espetacular e exige considerável atenção. Antiago observou que cada uma dessas ejeções se alinhou com o trânsito de um de seus 3 corpos celestes associados. Isso significa mera coincidência ou um elo causal direto? A probabilidade estatística, como discutido anteriormente, é excepcionalmente remota. No entanto, uma probabilidade excepcionalmente baixa não equivale a uma prova conclusiva. Um cético pode consistentemente recorrer ao argumento de que um evento improvável simplesmente ocorreu e que não podemos eliminar absolutamente o papel do acaso. Embora factualmente correto em princípio,
Essa postura também representa uma linha de raciocínio que poderia racionalizar o descarte de qualquer conexão, por mais exata que seja, como puramente incidental. A previsão verificável é a seguinte: à medida que o 3I Atlas persistir em sua trajetória em direção ao Sol, deveremos testemunhar uma escalada na atividade solar. Se a hipótese do gatilho se mostrar precisa, esperaríamos ver erupções precisamente sincronizadas com os trânsitos de seus objetos companheiros, exibindo um nível de pontualidade exato demais para ser atribuído ao acaso. Inversamente, se observarmos a atividade solar revertendo aos níveis de fundo típicos, uma ausência de correlação entre os trânsitos dos objetos companheiros e as erupções, e o sistema solar reagindo ao 3I Atlas, precisamente como reagiria a qualquer cometa convencional, então a hipótese do gatilho seria refutada. Sua suscetibilidade ao escrutínio empírico e sua falsificabilidade são precisamente o que lhe confere valor científico. Indo além da hipótese do gatilho solar, para considerar suas ramificações mais amplas, somos compelidos a abordar os aspectos humanos e organizacionais. Significa explorar por que essas questões profundas estão sendo levantadas por astrônomos e pesquisadores independentes fora do mainstream, enquanto instituições estabelecidas deliberadamente mantêm distância. Capítulo 9. Viés, interesse próprio e controle. O empreendimento científico é fundamentalmente humano, e com ele, os humanos infundem suas fraquezas inerentes em cada organização que constroem. Frequentemente, preferimos imaginar a ciência existindo em algum domínio elevado, intocado por manobras políticas, vaidade pessoal ou interesses instalados. Criamos uma narrativa onde os cientistas são unicamente dedicados a descobrir a verdade, onde conceitos superiores triunfam puramente por seu próprio mérito, onde a evidência sempre dita e as instituições a absorvem prontamente. Essa narrativa oferece conforto, mas é, em grande parte, falsa. Ambientes acadêmicos são impulsionados por sistemas de recompensa que priorizam o avanço profissional sobre a descoberta genuína, publicações de prestígio sobre a investigação rigorosa e a preservação do dogma atual sobre o questionamento de premissas fundamentais. Um cientista nascente que aspira a uma carreira de sucesso dificilmente buscará investigações que possam desagradar órgãos financiadores ou colegas seniores influentes. Um acadêmico cuja reputação repousa sobre uma teoria específica não receberá com entusiasmo descobertas que a contradigam. E uma instituição que investiu seus recursos e prestígio em modelos estabelecidos não aceitará prontamente dados que ameacem desmantelar esses paradigmas. Essas características não são defeitos em uma representação falha da prática científica. Em vez disso, são comportamentos intrínsecos de seres humanos quando se unem em grupos organizados e estabelecem hierarquias de poder. Pesquisadores empregam uma estrutura para avaliar o risco em suas investigações, conhecida como análise de erro tipo I e tipo II. Um erro tipo I representa um falso positivo, a conclusão de que algo é válido quando não é. Um erro tipo II é um falso negativo, a falha em perceber algo que genuinamente existe. O establishment científico foi meticulosamente condicionado a temer os erros tipo I. Nossas instituições são projetadas para minimizar a possibilidade de proclamar uma descoberta quando nenhuma foi feita, o que implicitamente torna mais simples ignorar algo real do que anunciar algo erroneamente. Essa abordagem é lógica em situações onde falsos positivos representam ameaças genuínas. Se afirmamos que uma terapia médica é eficaz quando não é, vidas são colocadas em risco. Se certificamos que um projeto estrutural é seguro quando não é, edifícios podem desabar. No entanto, no domínio da pesquisa fundamental, na busca para desvendar mistérios centrais sobre nossa posição cósmica, esse desequilíbrio se torna problemático.
Isso fomenta um ambiente onde descartar irregularidades é mais conveniente do que investigá-las, e onde o silêncio é preferido a levantar questões desafiadoras. Rosenfelder articulou notavelmente preocupações em relação a essa mesma inclinação. Ela destacou que o impulso sistêmico dentro das instituições para evitar a humilhação, para evitar o erro profundo de se enganar sobre algo tão monumental quanto uma potencial inteligência artificial dentro de nosso próprio sistema solar, resultou em uma configuração onde os erros tipo 2 são considerados muito mais toleráveis do que os erros tipo 1. Como consequência direta, somos, por design, mais inclinados a ignorar um potencial primeiro contato do que a arriscar um anúncio prematuro dele. Eventos passados solidificam ainda mais esse comportamento recorrente. Quando os exoplanetas foram inicialmente identificados, a comunidade astronômica predominante os desconsiderou em grande parte, mesmo diante de dados convincentes e metodologias robustas. As implicações eram tão disruptivas para as teorias estabelecidas que a reação inicial variou da dúvida ao antagonismo total. Anos se passaram antes que a disciplina concedesse que planetas orbitando outras estrelas não eram meramente plausíveis, mas inevitáveis. Mais recentemente, o Exame de Fenômenos Aéreos Não Identificados, ou UAP, encontrou tamanha resistência institucional generalizada que numerosos acadêmicos simplesmente se mantêm afastados do assunto. Aviadores militares, pilotos comerciais e observadores credenciados frequentemente descrevem ocorrências inexplicáveis que superam as capacidades aeroespaciais conhecidas e justificam escrutínio. No entanto, por décadas, a fraternidade científica manteve o que só pode ser descrito como uma quietude deliberada. Isso foi efetivamente um acordo silencioso. Não houve inquéritos formais, nenhuma alocação de fundos organizacionais e nenhum reconhecimento de que o tópico merecia séria consideração. Foi somente quando as próprias autoridades militares divulgaram informações classificadas e pediram uma investigação formal que o mundo acadêmico começou relutantemente a se envolver. Mesmo atualmente, esse envolvimento é superficial, o financiamento é escasso, e a atitude predominante permanece de descarte em vez de genuinamente inquisitiva. A profunda influência da filtragem humana é impossível de exagerar. Publicações acadêmicas empregam editores, e esses editores invariavelmente possuem suas próprias perspectivas. Editores decidem quais artigos são considerados dignos de publicação e quais não são. Essas decisões editoriais são então processadas através da revisão por pares, um sistema teoricamente concebido para ser objetivo, onde especialistas avaliam a qualidade da pesquisa. No entanto, a revisão por pares é realizada por indivíduos que têm suas próprias posições profissionais, que aderem a estruturas teóricas existentes e que têm interesses estabelecidos em paradigmas específicos. Por exemplo, um artigo que propusesse que o 3 Atlas poderia ser artificial encontraria ceticismo por parte de revisores cujas vidas profissionais são dedicadas ao estudo de cometas como entidades puramente naturais. Da mesma forma, um estudo que detalhasse polarização incomum passaria por um exame muito mais rigoroso do que um que simplesmente reportasse polarização antecipada. O sistema acadêmico não é configurado para obscurecer fatos intencionalmente. Seu propósito é garantir padrões rigorosos. No entanto, na prática, conceitos não convencionais frequentemente encontram maiores obstáculos à publicação do que noções estabelecidas. Descobertas inovadoras enfrentam um processo de revisão mais cético do que avanços menores. Dentro deste ambiente, o caminho mais simples para o avanço profissional é perseguir investigações não controversas e resultados previsíveis. Em última análise, o que ganha força e por quê é uma questão de dinâmicas organizacionais e tendências intelectuais prevalecentes. Quando uma descoberta se alinha com estruturas aceitas, ela recebe apoio e financiamento.
Inversamente, quando uma descoberta desafia os entendimentos atuais, ela é recebida com cautela, e a cautela, se mantida por tempo suficiente, transforma-se em impedimento direto. Uma consequência direta disso é que discrepâncias significativas são frequentemente ignoradas sob o peso da resistência organizacional à mudança. Elas não desaparecem. Persistem em conjuntos de dados acessíveis para indivíduos, observadores. No entanto, são privadas do foco merecido, nem lhes são alocados os recursos que justificam. Elas não são totalmente exploradas porque investigá-las exigiria reconhecer que algo está profundamente falho em nosso conhecimento atual. Reconhecer isso é inquietante. Pode significar mudar de trajetória profissional, reavaliar anos de trabalho acadêmico e admitir erros de julgamento fundamentais. Estas são ações desafiadoras, tanto para instituições quanto para indivíduos. Então, em vez disso, optamos pela quietude. Desejamos que essas anomalias simplesmente desapareçam. Oramos para que outro pesquisador as aborde, para que sejamos absolvidos da responsabilidade. Esperamos que, se as ignorarmos por tempo suficiente, elas deixem de ser uma presença perturbadora. No entanto, há uma dimensão mais profunda para este comportamento sistêmico, e ela envolve inteligência restrita e acesso segmentado a dados. Agências governamentais possuem alcance incomparável em transmissões de satélite, estações de monitoramento avançadas e redes de sensores abrangentes, vastamente superiores a qualquer coisa acessível a pesquisadores independentes. Os militares monitoram corpos celestes próximos à Terra com uma precisão além do alcance de observadores amadores do céu. Agências de inteligência escrutinam erupções solares e ejeções do Sol com um nível de detalhe inacessível através de canais abertos. Se o TRI Atlas e suas entidades associadas representam algo verdadeiramente fora do comum, algo profundamente significativo, então, os aparatos estatais estão informados. Eles sabem antes dos órgãos científicos públicos. Eles detêm inteligência abrangente que não é compartilhada com a população. Eles têm telemetria não filtrada, transmissões ao vivo e saídas de sensores ocultos que permanecem classificados. Quando optam pela não divulgação, preservando seu sigilo, estabelecem um ambiente onde pesquisadores não governamentais operam com evidências fragmentadas, incapazes de formar julgamentos definitivos devido à sua exclusão literal de inteligência crítica. Eles estão tentando completar um quebra-cabeça complexo com componentes-chave mantidos em armazenamento seguro. Isto não é mera ficção especulativa. Este é o protocolo governamental padrão. Eles segmentam, restringem e retêm inteligência tanto da população em geral quanto de investigadores científicos independentes. O ponto de discórdia não é se este comportamento ocorre, mas que conhecimento eles possuem e por que ele permanece não divulgado. Quando você funde as forças sistêmicas dentro das instituições acadêmicas, os sistemas que favorecem a prudência, os riscos profissionais de fazer perguntas não convencionais e o controle sobre a disseminação acadêmica, com a inteligência restrita mantida por órgãos estatais, você cria um ambiente ideal para sufocar avanços legítimos. As peculiaridades ainda são aparentes e a informação perdura, mas o escrutínio é inacabado. A discussão é abafada e a população em geral permanece na ignorância. Com o tempo, realidades inquietantes gradualmente recuam do conhecimento comum. Estes fatos não desaparecem. Antes, transformam-se em assuntos que as pessoas podem vagamente recordar, mas raramente discutem. O tipo de coisa aparente em informações brutas, mas não abordada em comunicações formais. Este é o propósito servido pela quietude organizacional. Não é uma falta de conhecimento, mas um sufocamento deliberado, disfarçado de julgamento cauteloso. É a salvaguarda de estruturas estabelecidas ao custo de um verdadeiro esclarecimento.
Uma vez que você compreende a verdadeira mecânica operacional desta estrutura, uma vez que você percebe as forças motivadoras, os pontos de controle e o acesso segmentado, você é compelido a ponderar que outras percepções foram obscurecidas pela resistência sistêmica. Que mais tem sido aparente em nossas informações brutas, mas ausente de nossas conversas? Que instâncias adicionais de encontro inicial negligenciamos, seja por desatenção ou por conscientemente desviarmos o olhar? Segmento 10. Reavaliando a questão da tecnologia extraterrestre. Avi possui uma posição distinta na comunidade astronômica. Ele é academicamente qualificado, amplamente publicado e tido em alta estima. Além disso, ele está preparado para fazer perguntas que outros evitam. Seu trabalho, especificamente explorando a possibilidade de que o 3 Atlas pudesse ser um exemplo de artefatos projetados, está disponível no Archive, o repositório digital onde os acadêmicos disseminam seu trabalho para revisão preliminar e feedback de pares. O artigo leva o título: O objeto interestelar 3 Atlas representa tecnologia extraterrestre? A própria presença deste artigo acadêmico, escrito por um acadêmico do calibre do professor Loeb e distribuído via redes acadêmicas estabelecidas, marca um momento crucial. A questão não está mais confinada a hipóteses marginais, é um componente integral da documentação acadêmica. É algo que investigadores subsequentes serão compelidos a referenciar e a se envolver com. Materiais educacionais vindouros, futuros acadêmicos e novas gerações de cientistas reconhecerão que este cenário potencial foi rigorosamente examinado por uma autoridade respeitada. Isso tem um peso maior do que o inicialmente percebido. Depois que uma investigação foi levantada e minuciosamente explorada dentro de publicações acadêmicas, ela se torna uma parte inegável do discurso. É integrada na história documentada, exigindo engajamento ativo em vez de ser descartada. O conceito da hipótese da floresta escura, introduzida pelo autor Liu Cixin em sua aclamada série de ficção científica, e adotada como um modelo conceitual por estudiosos que investigam potenciais encontros extraterrestres, oferece uma razão para por que entidades projetadas poderiam atravessar nosso sistema estelar sem transmitir sua presença. A premissa subjacente postula um universo inerentemente perigoso. Culturas que revelam sua presença arriscam a aniquilação por sociedades mais desenvolvidas ou por aqueles que as veem como ameaçadoras. A reação lógica a tal perigo é permanecer oculto, preservar a quietude e abster-se de anunciar a própria existência. Uma nave ou entidade exploratória navegando no espaço entre as estrelas poderia estar fazendo isso especificamente como uma medida de prudência, permanecendo indetectada, reduzindo suas emissões e transmissões de energia. Poderia ser uma missão de reconhecimento, coletando inteligência sobre nossa sociedade sem revelar sua própria identidade. Poderia ser uma sentinela silenciosa, documentando e analisando sem qualquer intenção de engajar. Através desta lente, a aparência do 3 Atlas e suas entidades associadas em nossa vizinhança cósmica se alinha perfeitamente com o que se esperaria de uma civilização cautelosa iniciando um encontro inicial. Eles desdobrariam veículos de reconhecimento antes de naves em grande escala, conduziriam vigilância antes do contato aberto e mitigariam riscos enquanto adquiriam inteligência. Por esta lógica, a discrição inerente da manobra e o caráter discreto da interação conferem credibilidade à proposição de que uma presença inteligente está envolvida. Os pontos de vista céticos contrastantes são convincentes e merecem consideração minuciosa. A desintegração de corpos celestes é uma ocorrência bem documentada no estudo de cometas. Objetos massivos atravessando o cosmos enfrentam colisões, atrações gravitacionais e variações extremas de temperatura. Eles se fraturam em várias peças, cada uma seguindo um caminho relacionado, mas distinto.
Poderiam as três entidades acompanhantes representar meramente pedaços do Tree Atlas que se desprenderam durante sua jornada? De fato, este cenário é plausível. No entanto, fragmentos dispersos geralmente não exibem reações sincronizadas ligadas a erupções solares. Tais peças não instigam ocorrências concomitantes, nem implicam colocação intencional. Embora a teoria da desintegração explique a presença de múltiplos corpos, ela encontra dificuldade em elucidar a sincronia exata, a iniciação de ejeções e o comportamento aparentemente organizado. Plumas de ejeção são outro evento de ocorrência natural. Cometas liberam gases e geram fluxos de matéria que, quando vistos opticamente, podem assemelhar-se a corpos individuais. Poderiam as formas acompanhantes serem, na verdade, plumas substanciais de poeira originárias do próprio Tree Atlas? É concebível. Plumas de ejeção, no entanto, não iniciam ejeções solares, nem seguem as trajetórias de voo registradas, nem mantêm posições fixas em relação a fenômenos solares. É sempre prudente considerar imprecisões de medição. O equipamento SOHO tem funcionado por muitos anos, produzindo inúmeras imagens, sendo a maioria comum. No entanto, a chance de falhas inerentes, problemas de ajuste ou elementos artificiais dentro do pipeline de dados está perpetuamente presente. Poderiam as três entidades observadas serem meras anomalias fotográficas, imagens geradas pelos algoritmos de processamento em vez de corpos físicos genuínos? Isso é teoricamente viável, mas as entidades idênticas, no entanto, foram verificadas por vários observadores não afiliados, empregando diversos aparelhos e técnicas. Se este tivesse sido um erro exclusivo dos instrumentos do SOHO, ele não se manifestaria em imagens de outras estações de monitoramento. No entanto, numerosos astrônomos amadores registraram peculiaridades comparáveis. Vários telescópios adquiriram informações correspondentes e vários conjuntos de dados indicam a presença de algo tangível, físico e localizado nas proximidades do Sol. A teoria de um mau funcionamento do equipamento, portanto, postula uma falha sincronizada excepcionalmente improvável em numerosas configurações de observação distintas. Embora tal cenário não seja impossível, ele exige uma probabilidade substancialmente maior para ser verdadeira do que a noção de que um fenômeno real está ocorrendo. Teorias compostas também merecem exame. Uma nave exploratória camuflada em um exterior cometário mesclaria atributos de entidades orgânicas e projetadas. Ela exibiria certos marcadores espectrais típicos de matéria cometária, apresentando concomitantemente irregularidades sugestivas de design manufaturado. Teria gelo orgânico e poeira cósmica envolvendo seus mecanismos primários. Os padrões incomuns de polarização poderiam indicar a existência de fachadas construídas sob uma camada externa natural. Desvios na composição química poderiam significar a manipulação deliberada de substâncias para funções distintas, e irregularidades na forma poderiam apontar para uma estrutura inerente obscurecida por uma camada superficial. Neste modelo, o Tree Atlas não seria nem inteiramente orgânico, nem inteiramente fabricado, mas sim uma entidade compósita, criada para se apresentar como natural enquanto serve a objetivos tecnológicos. É este o tipo de potencialidade que sustenta o interesse de estudiosos como Loeb e que valida a própria investigação. Se esta hipótese se revelar precisa, poderemos estar diante de uma das revelações mais monumentais da humanidade. Pelo contrário, se isso se mostrar impreciso, se o Tree Atlas for genuinamente um cometa completamente natural, embora peculiar, ainda assim teremos obtido conhecimentos cruciais. Teremos demonstrado que os nossos modelos e hipóteses atuais são inadequados para elucidar este fenômeno específico,
e teremos descoberto que o mundo natural encerra mais complexidades imprevistas do que o antecipado. Independentemente do resultado, a exploração possui uma importância imensa, e a avaliação destas possibilidades oferece uma abordagem estruturada para avaliar objetivamente as probabilidades. O modelo analítico para o 3E Atlas apresenta diversas explicações potenciais. Uma hipótese sugere que o 3E Atlas é simplesmente um cometa formado naturalmente, embora com traços peculiares, mas em última análise, compreensíveis. Pesquisadores conceituados como Avi Loeb, juntamente com outros que se aprofundam nessas observações estranhas, estimam que este resultado tem uma probabilidade de cerca de 30 a 40%. Uma segunda possibilidade apresentada é que o 3A Atlas é um cometa em grande parte desprovido de gás e rico em poeira, explicando assim o seu comportamento incomum através da sua composição inerente, em vez de qualquer construção artificial. Esta explicação tem uma probabilidade estimada de aproximadamente 20 a 30%. Uma terceira teoria postula que o 3 Atlas é, de facto, um dispositivo exploratório ou um item fabricado, deliberadamente criado para imitar um cometa. E este cenário recebe uma probabilidade entre 15 e 25%. A categoria final, cenário 4, abrange qualquer combinação destes conceitos ou outras explicações imprevistas, respondendo pela percentagem restante. Quando uma autoridade reconhecida atribui uma chance significativa a uma gênese artificial, especialmente quando essa probabilidade é comparável ou ultrapassa certas interpretações naturais, então estamos perante uma investigação de verdadeira importância. Isto não é porque os extraterrestres sejam uma certeza, mas porque as evidências existentes realmente falham em eliminar essa perspectiva. As discrepâncias são inegáveis, as relações observadas são significativas. E estas investigações exigem absolutamente uma exploração exaustiva. No entanto, esta investigação não está a prosseguir com o âmbito e o rigor necessários, e ninguém nos círculos científicos convencionais parece inclinado a oferecer uma explicação para esta inação. É agora imperativo que olhemos para além do 3A Atlas de forma isolada e consideremos se padrões comparáveis de comportamento estranho e indicações ocultas se manifestam noutros locais do cosmos. Especificamente, precisamos determinar se o 3A Atlas é uma anomalia em si mesmo ou meramente um exemplo dentro de uma tendência cósmica maior e mais inquietante. Nas simulações computacionais mais avançadas do universo nascente, os cientistas têm investigado um conceito que, há não muito tempo, teria sido imediatamente descartado como pura fantasia: a existência de estrelas escuras. Estas não são meramente estrelas que parecem fracas devido à baixa emissão de luz, mas sim corpos celestes cuja fonte fundamental de energia não é a fusão nuclear. Em vez disso, a sua luminosidade provém de processos como a aniquilação de partículas de matéria escura ou outros fenômenos obscuros ainda não totalmente compreendidos pela física padrão. Acredita-se que tais entidades tenham tido origem no rescaldo imediato do Big Bang, um período em que a densidade do universo era tão extrema que as partículas de matéria escura se congregavam nos núcleos estelares muito mais facilmente do que atualmente. Sob estas circunstâncias primordiais, a matéria comum e a matéria escura teriam estado completamente interligadas, fomentando condições diferentes de tudo o que é observável no universo contemporâneo. O colapso gravitacional que levou à formação das primeiras protoestrelas teria aprisionado grandes quantidades de matéria escura nos seus núcleos, estabelecendo assim um ambiente onde a aniquilação da matéria escura poderia alimentar o brilho estelar mesmo antes que a fusão nuclear tradicional tivesse a chance de ignitar. Uma estrela escura desta natureza exibira uma existência surpreendentemente prolongada, potencialmente durando mais do que as estrelas convencionais por bilhões de anos.
A razão central para esta longevidade reside no seu método distinto de criação de energia. Enquanto a fusão nuclear em estrelas típicas esgota o combustível de hidrogênio a taxas ditadas pela temperatura e pressão dentro dos seus núcleos, a aniquilação da matéria escura funciona com um princípio inteiramente diferente. Estas partículas sofreriam aniquilação constante à medida que se acumulavam dentro do campo gravitacional da estrela, fornecendo uma fonte de energia estável e duradoura, capaz de se sustentar muito além da duração das reações de fusão. Esta vida útil significativamente estendida teria consequências dramáticas para a forma como compreendemos a evolução estelar, potencialmente significando que algumas estrelas escuras poderiam ter perdurado desde os primeiros períodos do universo até a nossa época atual.